Um oferecimento curso de teologia da Rádio Melodia. Aprendendo mais de Deus. Acesse cursosmelodia.com.br. Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora, então, começa o nosso debate. O Debate Melodia, nesta manhã maravilhosa de sexta-feira, neste dia 23 de agosto de 2019. Olha, muito bom, viu, ter você aqui com a gente mais uma vez para mais um debate, mais um seminário no ar, aqui na nossa Melodia. E você, claro, interagindo com a gente, participando, como sempre, aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no 99907-0097. Pesquisa do dia. Pois é, pesquisa hoje perguntando, né? Hoje vamos tratar deste assunto aqui, autossuficiência versus arrogância. Você sabe mesmo a diferença? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia e é o destaque do nosso debate. Quando a Melodia tem o prazer, a honra de receber para a gente discutir aqui este assunto, a dama da mesa, a pastora Elizabeth Inácio, da Assembleia de Deus Filadélfia, o pastor Níger Martins, da nossa Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus, em Cascadura, o pastor Edilson Carlos, da Assembleia de Deus, no Gato Preto, em São João de Meriti, e o pastor Ailton Siqueira, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Campo Grande. Vamos começar o nosso debate orando. O pastor Ailton orando, abrindo então o nosso debate. Amém. Nós queremos te agradecer, Senhor, por esse dia, por essa manhã, por essa oportunidade tão maravilhosa que Tu nos concede. Rogamos mais uma vez, Senhor, a Tua orientação. Conduza-nos, Pai. Se assim acontecer, nós temos a plena convicção de que coisas maravilhosas irão acontecer nessa manhã aqui. E essa é a nossa esperança, a nossa expectativa, de que em Ti possamos neste dia ser instrumentos de bênçãos nas Tuas mãos para abençoar tantas pessoas que precisam ouvir. Eu creio, Senhor, que esse debate pode ser hoje um instrumento poderoso de libertação na vida de tantas pessoas, que a verdade venha à luz e eles possam, todos nós juntos aqui, possamos perceber aquilo que Tu queres fazer hoje. Abençoa Teu filho, pastor Eliel do Carmo, abençoa todos os debatedores, dá-nos a Tua graça, a Tua paz nesse dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Debate Melodia. Pois é, hoje nós vamos tratar deste assunto aqui. Autossuficiência versus arrogância. É possível que, no afã de ser autossuficiente e até aí nenhum problema, eu esteja sendo arrogante. E é possível também que, muitas vezes, sendo arrogante, achando ser autossuficiente, tanto para lá como para cá, nós vamos implicar em alguma coisa. Como é que é isso? E aonde é o limite disso? Onde a gente descobre de fato que nós estamos sendo autossuficientes e onde nós descobrimos que estamos sendo arrogantes. Resultado parcial aqui da nossa pesquisa, 51% dizendo saber a diferença, 49% não. Nós vamos para o debate. Prazer rever, abraçar, estar ao lado do meu querido pastor Níger Martins. Bom tê-lo aqui, meu pastor, bom dia. Bom dia, pastor Eliel, amados da mesa, pastores queridos, família Melodia, um prazer meu, prazer renovado estar aqui, Papai do Céu, é bom demais. Eu queria introduzir, meu pastor, assim, antes de fazer a argumentação sobre autossuficiência, a questão da autoconfiança. Eu gosto mais desse termo, porque ser autoconfiante é algo necessário para a vida. Você tem que ter confiança nas capacidades que Deus te deu, nas capacidades que, né, você desenvolveu com o passar do tempo, naquilo que Deus te permitiu adquirir, seja através do conhecimento, seja através da cultura, seja através do estudo, enfim, da sua própria personalidade. Sem uma boa dose de autoconfiança, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Agora, a arrogância, ela caminha muito junto com a questão da autossuficiência, porque a autossuficiência seria, em última instância, eu não precisar de ninguém. Eu não depender de ninguém, eu sou autossuficiente. Nesse sentido, só Deus é, né? Só Deus é, só Deus é. E aí o autossuficiente, ele automaticamente vai se tornar arrogante, ele vai se tornar soberbo, e a soberba precede a ruína. Eu peço muito a Deus que nos guarde, e a mim em particular, da questão da soberba, porque
Quando a gente fala em soberba, dá a impressão daquela pessoa prepotente, que por natureza é assim. Nem sempre é assim. Muitas vezes, por circunstâncias da vida, você consegue um sucesso aqui, uma vitória ali, e aquilo vai entrando no coração, vai dominando a alma, vai dominando seus pensamentos, você vai ficando meio vaidoso. Eu converso muito com meus filhos, outro dia eu estava conversando com a minha esposa sobre isso, e falo na igreja também, que aquilo que Deus te deu e aquilo que você pôde desenvolver, eu volto a dizer, nas suas capacidades mentais, intelectuais, acadêmicas, a gente tem que ter muito cuidado para que isso não se volte contra a gente, para que isso seja usado como algo para beneficiar outras pessoas e não para você esmagar outras pessoas. É normal uma pessoa que seja mais forte do ponto de vista comportamental ser muito impaciente porque eles são fracos. Porque ela entende como ela lida com aquilo com facilidade, ela tem uma impaciência muito grande com aqueles que não conseguem, ela tem um olhar muito negativo. Então hoje, sim, eu peço muito ao Pai do Céu que nos capacite a entendermos essa questão. Há uma dose de autoconfiança que todos nós precisamos ter. E ser autoconfiante não tem nada a ver com não ter humildade. Você pode ter humildade, reconhecer suas fragilidades, mas ter autoconfiança. Se você vai fazer uma prova e não tem autoconfiança, você não vai conseguir chegar. Se você não vai fazer um teste, enfim, você precisa ter uma dose de autoconfiança. Mas temos que ter muito cuidado com a arrogância, com a soberba e com esse sentido de autossuficiência. Eu me basto, eu não preciso de ninguém. Isso, impossível. Todos nós necessitamos uns dos outros, temos necessidade de viver em comunidade, temos carências, precisamos de ajuda. Autossuficiente, repito, só Papai do Céu. Pastora Elizabeth Inácio, que bom também, minha pastora, tê-la aqui. Bom dia. Bom dia, pastor Eliel, o prazer é nosso. Esse tema me fez estudar essa semana, viu? Me fez pensar um pouco, queimar as pestanas, porque é um pouquinho próximo, né? Eu chamo de irmãs gêmeas, né? Porque quase não dá para ter um sem ter o outro. Eu digo da autossuficiência e da arrogância, não da autoconfiança, como o pastor falou, de você querer uma independência, de você querer ter algo só seu. Isso é totalmente justo. E aí eu coloquei uma ordem assim na minha cabeça, né? Você sabe que eu gosto de trocar em miúdo, né? Eu gosto de arroz e feijão. E já que o pastor Nídio não deu a definição, deixa eu dar hoje, pastor Nídio, por favor. Como eu acho assim, a autossuficiência é a capacidade que alguns desenvolvem em acreditar que não necessitam de qualquer ajuda, apoio ou interação com outros para sobreviver. Tem pessoas que pensam assim. Sabe quem são essas pessoas? A autossuficiência mostra uma pessoa que acha que tem e pode. Ela tem capacidade, ela tem controle, ela tem o domínio de tudo e pode tudo. Aí eu venho para a arrogância. A arrogância é uma atitude através da qual o indivíduo é levado a exibir com um ar de superioridade suas qualidades pessoais, suas virtudes, seus méritos. É conhecida nas escrituras pelo nome de presunção ou vanglória. Segundo Tiago, é de procedência maligna, né? Mas o que o arrogante é? Se um acha que pode e tem, esse aqui acha que é. Sabe? Então um tem a autoestima lá em cima, exagerada. Eu tenho, eu posso, eu resolvo tudo. O outro acha que é tudo. Aí é autoimagem. É quando a pessoa se olha, né, e quer ser maior do que qualquer coisa. Todas as duas, pastor Eliel, são totalmente ilusórias. Isso é uma ilusão, que as pessoas, elas são tão carentes, tão necessitadas de que alguém lhes elogie, de que alguém lhes veja bem na fita, que elas entram nessa ilusão boa. Sabe por que é ilusão boba? Porque o autossuficiente não pode controlar nem seu tempo de vida, nem sua saúde, nem seu dia de amanhã. Tiago 4:14 fala que a vossa vida é só um vapor. O que o autossuficiente pode fazer com relação ao dia de amanhã, pastor? O que o autossuficiente pode fazer quando ele é picado pelo mosquito da dengue? Ou pelo chikungunya? Nada, só sentir dor, igual a qualquer mortal. Agora, indo para o arrogante, ele também, como todos os homens que acham que não trouxeram nada para essa vida e também não vão levar. O apóstolo Paulo fala isso, 1 Timóteo 6, de 7 a 10, não trouxemos nada para esse mundo e é manifesto que nada vamos levar. E aquela célebre frase de Jó, nu, saí do ventre da minha mãe. E você pode dizer, mas eu não volto nu, mas volta mal vestido. Porque se você não sabe, o defunto nem é todo vestido completamente, a roupa fica assim, só ajeitadinha do lado dele. Então isso é que somos nós. O que passa disso, meu irmão, é confiar no Senhor. Porque nós vamos ouvir muito nessa manhã, e eu acho, pastor, não tenho certeza, não gosto de achar,
que esse debate de hoje é um autoexame. É aquilo que a Bíblia fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo, para a gente descobrir se somos ou se estamos no caminho de ser um desses dois aqui. Pastor Edilson Carlos, que bom também, meu pastor, tê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, pastor Eliel. Realmente, toda sexta-feira somos surpreendidos com temas extremamente fantásticos, né? Então, Deus abençoe. Eu estava vendo aqui, ouvindo a palavra do pastor Nige, e concordo 100%. Realmente, a gente precisa ter autoconfiança para lidar com as atividades da vida, o dia a dia, para as conquistas e etc. A soberba, ela está para o autossuficiente como o autossuficiente está para a soberba. Se eu tivesse que classificar quem vem primeiro, diria que a soberba ela vem primeiro, porque um profeta, salvo engano, acho que foi Obadias, ele diz assim: a soberba do teu coração te enganou. Então a pessoa que é soberba, geralmente ela é enganada. E nesse engano, ela acaba trilhando pelo caminho da autossuficiência. E ninguém é autossuficiente. Não pode ser. Porque é bom distinguir, existem aquelas pessoas que são um ponto fora da curva em inteligência, em capacidade. O camarada pega qualquer coisa e resolve, e faz. Ele não é autossuficiente, ele é inteligente. Sim, e tem que se reconhecer isso. Agora, a pessoa ser autossuficiente, se achar que pode resolver tudo sozinho, que tem capacidade para solucionar tudo, essa pessoa é arrogante. A Bíblia, ela condena isso. A Bíblia condena a autossuficiência. Ela demonstra que nós devemos depender um dos outros. Por quê? Qual é o pecado do diabo? Qual é o engano do diabo? Ele se julga autossuficiente. Até mais do que Deus. Esse que é o problema. Ele se julga até mais do que Deus. E isso vai fazer com que a pessoa trilhe em caminhos totalmente equivocados. Você vê o caso do próprio Nabucodonosor, eu engrandeci. Aquilo ali foi uma autossuficiência que Deus puniu de uma forma severa. O próprio Herodes, quando ele recebeu os tributos, a honra que seria a Deus, ele recebe aquilo como para ele é punido. Então, pastor Léo, a gente precisa realmente, como disse o pastor Nige, separar a confiança, que é importante em tudo, e essa capacidade que a pessoa julga que tem de ser autossuficiente, mas na verdade, para essas pessoas, a Bíblia diz: olha, você não passa de erva do campo. Hoje existe, amanhã já não existe mais. Tá aí. Pastor Ailton Sequeira, que bom também, meu pastor. Bom revê-lo, bom dia. Bom dia, pastor Eliel, um prazer estar aqui novamente, aos meus amigos aqui, meus irmãos, e a você, querido ouvinte da Rádio Melodia, né? Os amados aqui já têm falado sobre isso. Meditando sobre o tema, a gente percebe que quando se fala sobre autossuficiência, eu vejo autossuficiência está ligado à independência, ao conceito de independência que tenta ser implantado dentro do coração do homem desde o início. Porque foi justamente isso que Satanás ofereceu. Falou assim: olha só, você vai comer desse fruto e você vai ser como Deus. Você não vai depender mais de ninguém, você vai ser independente. E essa é uma das maiores falácias que existem, é você achar que você é autossuficiente, você tem a capacidade de viver por você mesmo. O único que vive por ele mesmo, que não depende de nada, de ninguém para sobreviver, é o próprio Deus. Ele existe por ele, e tudo existe a partir dele e por meio dele. E aí a gente tem o homem algumas vezes tem essa síndrome de Deus. Ele quer pensar que ele é capaz de não depender de ninguém. E isso é uma coisa muito forte em muitas pessoas, até porque o pastor Edilson acabou de falar agora, existem pessoas que realmente são acima da média. Tudo que ele faz, ele realmente faz bem, ele consegue desenvolver, ele capta, e a partir daquilo ali, ele começa a se achar superior às demais pessoas. E aí ele não consegue entender que essa capacidade, que esse dom foi dado pelo próprio Deus. Porque é Deus que dá e é Deus que tira. E isso a gente vê isso revelado em muitas situações, por exemplo. Às vezes muitos líderes têm esse tipo de sentimento de que ele é superior, de que ele não precisa de ninguém. Se começa a tentar fazer tudo sozinho, descarta as pessoas para estar, porque ele é genial sozinho. Eu me lembro que eu vi muitas vezes aquele filme do Relâmpago McQueen com meu filho, a gente viu tantas vezes, e ele falava assim: eu sou genial sozinho. Entendeu? Eu sou genial sozinho, eu não preciso de ninguém. E depois ele descobriu que realmente não tem ninguém que é genial sozinho. A gente precisa de pessoas para estar conosco.
E eu pensando sobre isso, eu cheguei aqui a uma definição, não definição, mas eu penso assim, que a autossuficiência seria como uma pessoa se sente. Eu me sinto. E a arrogância é como eu me apresento. Eu me sinto autossuficiente, eu sei que eu sou, e a arrogância é quando eu manifesto aquilo que eu penso acerca de mim. Então, eu entendo que elas estão realmente muito ligadas à autossuficiência com a arrogância. Por exemplo, o autossuficiente diz, eu não dependo de nada de ninguém para subsistir. E a arrogância se manifesta como? Quando eu menosprezo as pessoas por me sentir superior a todas elas. E aí eu vejo que essa é a questão da arrogância. Então, é muito interessante quando Satanás ele apresenta isso para o homem, você percebe uma coisa só, que embora você não veja uma atitude de arrogância em Adão, como a gente está acostumado a ver, mas você vê a atitude de arrogância seguinte, depois que ele peca, você não vê em momento algum Adão chegando para Deus e dizendo assim, me perdoa pelo que eu fiz. A situação daquele que realmente é arrogante. Então você percebe, ele pode não ter uma aparência exterior de arrogância, mas a atitude dele se manifesta nisso, diferente de Davi, que quando peca ele diz assim, pequei contra o Senhor. Quando ele peca que tudo, ele declara, ele abre o coração. Então você percebe que ele não tem um coração arrogante, diferente de Adão, que apesar de tudo que tinha, você percebe que peca, mas ele não chega para Deus e fala assim, me perdoa, falhei, porque ele já se achava alguém superior. Muito bom. O ouvinte participa aqui, Ana Maria Campo Grande. Autossuficiência é ser independente às custas do seu trabalho, não necessitar de ajuda para sobreviver e manter a sua família. Arrogância, se achar superior a tudo e a todos. Se diz o melhor. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Provérbios 16:5. Olha aí. Obrigado, viu, Ana, pela sua participação aqui com a gente. Cadê aqui? Os ouvintes participando. Autoconfiança é ausência de confiar na soberania do Criador. Exatamente, independência. Nós vamos voltar a falar sobre esse assunto aqui, até para a gente poder trazer aqui esse conceito com mais clareza sobre o tema, arrogância, pessoas que desprezam os outros. Temos que ter cuidado mesmo, sendo evangélico, autossuficiente, pessoas que não dependem dos outros para sobreviver. Todos nós precisamos de alguém, e principalmente Jesus. Obrigado, César. Quero só voltar aqui, pastor Nígia, para a gente conceituar mais ainda, com mais ênfase, essa questão da autoconfiança, não é? Porque eu queria até promover algo aqui de alguns cursos que estão sendo feitos agora. Eu não sei o que é colocado ali, se é autoconfiança, se é autossuficiência. Não precisa de ninguém, não. Vai você. Se ninguém quiser ir, vai você. Você não precisa de ninguém para ir. É o que bom, pelo menos eu ouço isso. E o que é isso, então? É promovido o que aí, nesse caso? Está promovendo uma autossuficiência. Se eu pegar a definição, eu quis colocar autoconfiança porque eu sabia que ia levar uma provocação positiva. Porque muita gente confunde até, e não confunde por maldade, confunde porque existem colocações equivocadas que nos levam a um pensamento equivocado. Autoconfiança não é soberba, não é independência de Deus, muito pelo contrário. A questão é que se eu não tiver um nível de autoconfiança, eu não posso nem dirigir um carro, você concorda? Sim, eu não posso pegar o carro. Vamos lá, vou dar um exemplo básico disso aqui agora. Tem pessoas que não conseguem pegar o carro por quê? Não consigo, não vai dar certo. É ser tomado por um medo. Eu, quando sair daqui, vou pegar o meu carro. Significa que eu não dependo de Deus? Tá maluco? Tá louco? Eu vou na minha hora sentar no banco e falar assim, tem misericórdia da minha vida, me guarda, me livra de todo mal, mas eu sei que eu estou capacitado para dirigir. Ser capacitado para dirigir e confiar que eu sou capacitado para dirigir não tem nada a ver com soberba, não tem nada a ver com arrogância. Pelo contrário. Se eu não acreditar que eu sou capacitado para dirigir, eu não tenho como dirigir. Se você não acreditar que você é capacitado para estar aqui mediando, você não tem como chegar aqui. O médico não tem como ser médico, o advogado não tem como ser advogado. Autoconfiança é isso. Por definição, autoconfiança é confiar na capacidade que você tem para exercer aquele fato ou aquela situação. Já a autossuficiência, por definição, é a condição, abre aspas, do que se basta a si próprio. Olha que diferença. Contentamento excessivo consigo mesmo, orgulho, petulância,
O que se incentiva em muitos cursos, inclusive de coaches, não estou falando mal porque tem coisas, em qualquer lugar tem coisas boas e coisas ruins, é uma autossuficiência, é o que você falou, vai lá, que você pode tudo. Quer dizer, como se fosse assim, beleza, eu sou tal, eu sou o camarada, eu não dependo de ninguém, não dependo de nada. Como que não depende de ninguém, depende de nada? Foi falado aqui, pastor Edilson, pastor Ailton, são pessoas que são acima da média. Claro que há pessoas que são acima da média. E eu conheço muitas que são extremamente humildes. Uma coisa não caminha com a outra. Você pode reconhecer a sua capacidade. Aliás, tem que reconhecer a sua capacidade. Senão não chega, querido, não faz nada na vida. Agora, a autoconfiança, meu pastor, está em reconhecer a minha capacidade. A autossuficiência entrou na minha alma. Dominou a minha alma. Eu me sinto camarada, eu sou. Foi Nabucodonosor, tão bem citado aqui agora. Ele chega a dizer, eu lembro, vou pegar aqui a frase dele, vou citar aqui de cabeça, a Babilônia que eu construí para a minha glória e pela minha magnificência. A magnificência, tá vendo? Pela minha bondade, pela minha generosidade. O cara era orgulho e ainda se achava generoso. Assim, tá vendo? Estou dando para vocês o direito aqui do que eu fiz, aqui... Pancada em cima. Por quê? Porque, óbvio, é a soberba que precede a ruína. Então, precisamos distinguir, e já vi até em mensagem uma confusão nisso aqui, porque é palavras que se confundem. Desculpa, pastor, estou me alongando. Não, pode ficar à vontade. Como, por exemplo, a missão e ganância. Sem uma dose de ambição, você não chega a lugar nenhum, gente. Eu quero ensino fundamental. Eu tenho que ter a missão de ter ensino médio. De ter superior. De ter uma pós, de ter um mestrado. Aonde está o erro? Nenhum. Agora, ganância. Ganância é o desejo irrefreado de querer mais. A qualquer custo dele. E não satisfaz nunca. Veja que é diferente. Mas aí a gente ouve a palavra ambição. Não, o crente não pode ter ambição. Não é isso. Não é isso. Eu não posso ter ambição desmedida. A ambição desmedida que é ganância. Assim como eu tenho que ter autoconfiança. Eu não posso confiar a tal ponto em mim, que eu me torne autossuficiente. Porque aqui eu vou cair. Tá aí. Pois é, a senhora falou que era irmãs gêmeas, siamesas. São siamesas, tem hora. São mesmo. Né? Eu Siamesas. coloquei algumas coisas aqui que eu só posso falar das duas juntas. Não tem como separar. Entendeu? Eu estava ouvindo o pastor Níger falando da autoconfiança necessária para dirigir. É verdade, eu não tenho. Não tenho, não gosto de dirigir. Já tirei carteira algum tempo atrás. Nunca fui boa motorista. Eu sou desatenta. Eu fico com um monte de coisa na cabeça e nem olho para o sinal. Sabe? Quando eu estava fazendo os testes, né? Eu quase matei o homem, que ele gritou tanto. Eu trabalhava no Jornal do Brasil, ele me pegava pela manhã, fazia 1 hora comigo. E quando eu estou chegando perto do jornal, eu passei um cruzamento direto, pastor. Ele gritou tanto como se ele tivesse morrido. Meu Deus, eu teria morrido agora, mas você não morreu. Então eu falei, essa sou eu no volante. Para que eu vou dirigir? Ninguém, mesmo que queira ser autossuficiente em alguma coisa, autoconfiante em alguma área, você não vai ser bom em todas as áreas. Em alguma coisa você vai ser medíocre, em alguma coisa você nem vai ser. Eu resolvi não dirigir. Qual o problema? E você sabe que eu gosto do ponto final, né? Então, não dirijo, ponto final. Para que eu vou me preocupar com isso? Ah, porque todo mundo dirige. E o Kiko? Sabe? A gente dirige se quiser, faz se quiser. Não tem que ter, é verdade. Então, a mesma coisa, o autossuficiente, mesmo que ele diga, eu sou autossuficiente, você não é autossuficiente em tudo. Falando dos homens geniais, como a gente teve Van Gogh, tantos outros, vários tinham problemas mentais, mas eram maravilhosos na arte deles. Então, Deus dotou de capacidade em outras áreas para ninguém ficar diferente a sua criatura. Mesmo que um tivesse autismo, mesmo que o outro não era tão bom da cabeça, mas eles eram geniais em alguma coisa. Então, ninguém é tudo, pastor Eliel, mas aquilo que a gente for, seja bom. Principalmente, seja um bom crente, seja um bom leitor da Bíblia, sabe? E ande com a sua vida, seja um bom marido, uma boa esposa, um bom estudante. Eu vejo gente, hoje eu vi na aula da faculdade de manhã, faltava 5 minutos para acabar a aula. A pessoa chega, senta e fica no celular. Pelo amor de Deus, são 5 anos um curso. Eu já saio morrendo de medo daqueles 5 anos. Imagina quem assistiu 5 minutos de aula. Como que eu vou me sentar com uma pessoa dessa? Nunca vai ser um bom profissional. Então, aquilo que você estiver fazendo, seja o melhor. Faça o melhor por aquilo. Não seja medíocre. Não fique lá embaixo para mostrar humildade, porque isso não é humildade, isso é descaso.
Né? Então, nós não estamos falando aqui de pessoas que regridem, de pessoas que ficam, Deus não quer que eu cresça. Ele quer que você cresça. Isaías 54 está lá, amplia para a direita e para a esquerda, faz puxadinho, levanta para cima a casa, sabe? Melhora a sua vida, estuda. Sabe por quê? Teus filhos possuirão as nações. Como é que eles vão possuir as nações se eu não preparei o caminho? Eles são flecha, mas é flecha sozinho? Sabe? Tem que ter um alvo. Então, gente, olha, a gente tem que levantar a cabeça hoje. Não é porque nós estamos falando contra a autossuficiência desmedida, contra essa arrogância, que a gente não quer que a gente ande para frente. Como disse o pastor aqui, ambição, até certo ponto, é maravilhoso para a gente sair do lugar, para a gente sair do fundo do poço e enxergar aquela lua que está mais longe, nós vamos chegar lá. Tá aí, Renan diz aqui, de Japeri, participando com a gente, dizendo autossuficiência é uma pessoa que acha que não precisa de ninguém, ele é melhor em tudo, arrogante não, ele já quer ser o melhor que todos e pisar nas demais pessoas, agindo como ato de humilhar. Um exemplo dessas duas características, Lúcifer, diz aqui, obrigado. São Gonçalo, Gleide também participando com a gente, tem um filho adulto e sofro muito em ver esse jeito dele, autossuficiente ao extremo, só ele não aceita. E falamos sobre isso. Ele acha que não, por causa disso se torna arrogante. Olha aí, participando aqui com a gente. Eu fiquei muito preocupado esses dias, pois Deus tratou comigo em oração e vai também tratar dele, diz aqui. Obrigado, querida, pela sua participação aqui com a gente. Pastor Edilson Carlos. Bem, esse tema é fantástico, né? Tu vê que a gente vai caminhando e vai se definindo ou se conceituando. Sobre a autoconfiança, eu entendo, pastor Léo, também que está bem relacionado ao esforço, né? A pessoa só pode ser autoconfiante se ela empregou algum esforço para conquistar. Por exemplo, vamos imaginar um time de futebol, o Brasil, que jogue contra uma seleção que não tem a menor chance de ganhar o Brasil no futebol. Não adianta esse time ter autoconfiança. Vai perder de qualquer jeito, porque ali é uma questão de qualidade. Então, quando a pessoa emprega um esforço e se aperfeiçoa numa área, essa confiança, ela aumenta. Ela começa a ser grandemente produtiva. Por quê? Você conquistou, você se esforçou, você lutou, você estudou. Então, a pessoa que estuda bastante para um concurso público, ela vai confiante porque ela estudou bastante. Então, tem um esforço. Por si só, esse esforço já combate a arrogância, porque já mostra que a pessoa dependeu de alguma coisa para chegar naquele patamar. O problema do autossuficiente é que não precisa disso. Ele acha que, chego lá, eu resolvo. Chego lá e faço. E não é assim que acontece. Então, nós estamos pontuando que a autoconfiança ela é importante. E ela é bíblica. Tanto é que quando os príncipes foram espiar a terra lá em Juízes, que ali foram os príncipes, não foi qualquer um, foram os príncipes. Os 10 falaram mal da terra porque eles não tinham confiança em Deus para poder vencer. Já Josué e Caleb tinham confiança em Deus, ou seja, Deus estava suprindo aquela necessidade. O próprio caso de Davi, por que Davi foi confiante? Porque ele confiava em Deus. Então, eu confio em Deus, eu tenho preparo, eu vou para a guerra. A pessoa que se julga autossuficiente, ele não tem preparo, ele, às vezes, assim, não tem preparo, não tem essa capacidade, ou se tem também, às vezes não tem, mas por si só isso é gerado dentro dela. É como uma fonte de energia negativa que vai corroendo e leva a pessoa ao engano. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Ao cristão, ele precisa realmente ter essa confiança. Em quem? Em Deus. Essa semana eu estava numa situação que eu falei, Deus, supre a minha deficiência. Porque eu sabia até onde eu poderia chegar e até onde Deus poderia me conduzir. E Deus me conduziu. Eu estava conversando com os meus filhos, agora estão com mania lá de me inscrever em concurso. Eu falei, mas isso aqui cai raciocínio lógico, eu nunca vi isso na minha vida. E fui orar a Deus. O que eu tenho que fazer? Vai estudar. Eu fiz uma matrícula para aprender raciocínio lógico. Sinceramente, pastor Léo, nem sabia que bendita de matéria era essa. Exatamente. Então, quer dizer, não é questão
de ser autossuficiente, é você depender, reconhecer, eu preciso da ajuda. Quando eu fui fazer a prova da ordem, pastor Eliel, que é advogado, falei, pastor, como é que o senhor passou? Você lembra disso? Não sei. Aí ele deu a dica. Falei, poxa, se funcionou com ele, vai funcionar comigo. E funcionou. Então o que acontece? Não é questão de você ser, é você saber aonde você pega essa informação, aonde você bebe essa água. E Deus te dá essa direção. Então acho que a confiança ela é importante em tudo na vida. Até para fazer um arroz, a dona de casa tem que ter confiança. Tá aí, maravilha. A gente vai pro intervalo, já volta com a segunda parte. E a dica para quem quer passar o exame de ordem, né? Se você quer passar o exame de ordem, tem um monte de gente agora acompanhando aqui a gente. Estudar você já estudou. A questão toda é você manter a tranquilidade. Porque muita gente não passa no exame da ordem porque já vai daqui para lá com a preocupação de que não vai passar. E se você chegar lá sem essa autoconfiança, é aí que a gente está falando, autoconfiança de fazer a prova. Exatamente. Se você chegar lá desmotivado, achando que vai perder, que não vai conseguir, e não consegue mesmo, lamentavelmente. Bom, tá aí. Chegue com autoconfiança, viu? E estude. Até já. O curso de Teologia da Rádio Melodia tem uma oferta especial para você. Para pagamento à vista no boleto bancário ou parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito, você receberá todo o material de estudo do curso com 6 meses grátis. Isso mesmo, vídeos, textos, apostilas e muito mais com até 6 meses grátis. Fale com um dos nossos atendentes. Acesse cursosmelodia.com.br. Eficiência, arrogância. E aí esse tema aqui abriu o leque aqui pra gente falar de tantas outras coisas semelhantes, né? Pra gente poder ter um entendimento. Já falamos aqui de autoconfiança, já definimos aqui. Já falamos aqui de ambição, não é? Poderíamos falar nesta manhã também aqui do medo. O quanto o medo é importante, né? Às vezes a gente critica, fala, arrebenta com medo, não, medroso, não sei o quê, e tal. Bota até um versículo na Bíblia, né? Os medrosos não herdarão o reino dos céus, né? A gente taxa aqui esse negócio, mas o medo também, dentro dessa linha que ele é importante, por isso que nós estamos aqui, né? Discutindo esse assunto com a pastora Elizabeth Inácio, o pastor Níger Martins, com o pastor Edilson Carlos e também com o pastor Ailton Siqueira. Veja que nessa complexidade, pastor Ailton, a gente falou que várias coisas aqui, autoconfiança, da ambição e do medo, ou seja, são as coisas que nós crescemos ouvindo falar muito mal dela e que tem uma carga negativa muito forte hoje, não, pastor Ailton? Sim, o medo ele é extremamente necessário, que a gente tenha, é claro, salvo as medidas proporções, mas é um mecanismo de defesa que a gente tem, porque senão, aí o que acontece? Parece não, mas a pessoa fala assim, eu não tenho medo de nada. Ela está entrando em que patamar? De autossuficiência. Tipo assim, eu não preciso de nada, eu sou o cara, pode vir o que for, aí ele entra nesse coisa. Então até a questão do medo, ele é importante, porque o medo previne a gente. É algo que Deus colocou na gente, né? É um mecanismo de defesa, algo que nos protege diante de algumas situações. A gente tem que ter, porque o medo leva você à prudência. Opa, não posso ser imprudente diante daquilo que eu estou, de que está exposto diante de mim. Mas a pessoa que é autossuficiente, ela se acha e ela fala assim, eu estou acima de tudo e de todos. E aí é que está o grande problema. Eu vejo que a pessoa quando fala sobre autossuficiência, eu entendo assim, ele se acha a fonte. Ele é a fonte, ele não entende que tem uma fonte na vida dele. Ele é a fonte. Então tudo emana dele, tudo vem dele, tudo surge a partir dele. E isso, mais uma vez, nós podemos declarar. É um tremendo engano, pastor Léo. É um tremendo engano. Nós somos homens, nós somos humanos. Fomos criados por Deus de uma forma tão maravilhosa, tão especial. O salmista ele diz no Salmo 139, quando ele fica maravilhado da forma como Deus cria, da forma como Deus trabalha. Então, a questão realmente do medo, como você fala, salvo as devidas proporções, ele é extremamente importante e faz parte da nossa natureza humana. Quem não tem medo é Deus. Deus não tem medo de nada. Mas nós, a princípio, teremos e temos que respeitar isso. Muito bem. Ouvinte aqui, olha, dizendo aqui, tenho um amigo que trabalha comigo, ele é autossuficiente. Fez uma prova, pedi tanto para ele estudar e ele disse que não precisava.
e não se deu bem. Ficou chateado, normal. Até aqui tá normal. É porque tem resultado que, né? Tem resultado que já é esperado. Cadê aqui? O ouvinte participa aqui com a gente? Cadê? Deixa eu achar aqui, meu Deus. Tá aqui. Meu esposo dirige em alta velocidade, cortando todos os carros que estão na frente dele. Quando eu peço para ele ir devagar, com atenção, ele me diz que eu não tenho habilitação e eu não sei de nada. Ou seja, além de achar que é autossuficiente, aqui gera soberba e infringe a lei. Aqui assume, pelo Código Penal, isso aqui é o dolo eventual, que assume o risco do fato acontecer, que ele sabe que, imagina, olha a complexidade disso, hein, pastor Níger? E a gente vai somar todas as definições faladas aqui agora, né? Veja, o pastor Edilson falou algo que é muito significativo. A autoconfiança, muitas vezes, ela vem exatamente da prática. Quanto mais você pratica, mais você fica autoconfiante, você é capaz de fazer aquilo, mas não tem nada a ver com o teu coração, com soberba. Eu ouvi essa frase, então não sei dizer se realmente é de quem eu ouvi, né? Porque já ouvi de alguns esportistas diferentes. Mas eu ouvi que é de um grande jogador de futebol, não vou falar o nome dele não, que perguntaram para ele era um batedor de falta espetacular, e perguntaram para ele assim, mas vem cá, como é que é isso? É sorte? Ele diz assim, quanto mais eu pratico, mais eu tenho sorte. Veja, então a autoconfiança vem do quê? Da prática. Já o outro autossuficiente citado aqui, eu não vou estudar, e não passou. Então, tá embolado aqui agora. Aí o tá perfeito na colocação. O medo, não o medo refreado. Tudo no equilíbrio. Não aquele que me congela, que me paralisa. Né? Esse não. Mas uma dose de medo é necessária para termos prudência, para termos cuidado. Então, ele te limita, ele te trava, ele está em teu benefício. Talvez o que nos falte, aí vou botar mais um elemento aqui, meu pastor, é a autoética. Porque a autoética é o quê? É autoconhecimento com autocrítica. Então eu preciso me autoconhecer e me autocriticar. Autoconhecimento. Eu não estou preparado para essa prova adequadamente. Então, autocrítica. Não vou passar, não estou bem, não estudei o suficiente. Vou estudar aqui agora. O que nos falta é isso, falta a autocrítica e falta o autoconhecimento, que caminham juntos aqui. E aí você se sente o tal, o bam, porque falta autocrítica, falta autoconhecimento, se acha melhor do que os outros. Na autoconfiança, não, pelo contrário. Quanto mais você buscar a autoética, você buscar se conhecer, né, e se autocriticar, mais você vai praticar e gerar uma confiança necessária para a vida, para tudo. Citamos aqui em off, eu citei aqui, a gente começou aqui em off o exemplo, você foi no cirurgião, imagina você vai no cirurgião e ele diga para você que ele tá muito inseguro com a tua cirurgia, tu vai fazer o quê? Tu vai sair correndo. Se ele não confia no que ele vai fazer, como é que fica? Agora, não significa que ao confiar na capacidade do treinamento dele, ele esteja isento da necessidade de Deus. Ou você então não precisa. Pelo contrário, vou dizer mais, a autoconfiança me leva a buscar mais ainda Deus, juntando aqui a autoética, que é a autocrítica, com o autoconhecimento de mim mesmo. Muito bom. Ouvintes aqui, o Daniel. Exemplo de autossuficiência e soberba, a igreja de Laodiceia. Eu sou, eu estou, eu posso. Perfeito, né? Ela aqui. Perfeito. Obrigado, viu, Daniel, pela sua participação aqui. Pastora Beth, deixa eu entrar também aqui, às vezes, e aí a gente vai entrar, já que está falando aqui de autossuficiência, arrogância, já abrimos o leque aqui, mas muitas vezes também nós espiritualizamos isso que nós estamos fazendo aqui. Exemplo, vou fazer uma prova, aí eu não estudo, mas Deus vai me ajudar. Eu não sou autossuficiente, eu sou 100% dependente de Deus. Olha como é que o negócio vai se misturando. E aí Deus vai usar a minha mente, a minha mão para responder. Isso é muito perigoso que nós estamos discutindo aqui. E tem muita gente que se abroga com essa ideia, hein, pastora Beth? É verdade, pastor, porque a gente quer colocar a culpa do nosso fracasso em Deus, né? Quer dizer, Deus não quis que eu entrasse, mas a pessoa que não estudou, sabe? E eu costumo falar, pastor, para todo mundo que vai fazer concurso, eu falo, amor, você está estudando quanto tempo? Eu estudo 1 hora, falo, faz o concurso. Não, filho, faz não. Porque as vagas que estão lá, o pessoal está estudando 5 horas, 6 horas. Falar, mas como que eu vou estudar 5 horas, 6 horas? Se vira, você não quer passar. Depois que você passar, que você estiver lá, descansa. Eu, por exemplo, quando vou fazer uma prova, eu estudo até meia-noite, 1 hora da manhã, e boto o relógio para despertar às 5, para eu sair de casa às 6h30. Ainda estudo mais um pouquinho. E quando eu chego lá, eu deito a minha cabeça e oro, Senhor, eu
preciso de ti. E preciso mesmo. Porque tem hora que o negócio está tão sério que a pessoa dá umas perguntas lá que eu digo, quem está aqui, papai? Não estou entendendo nem a pergunta. Como é que eu vou fazer a resposta? Eu preciso, sim, nesse caso, do Espírito Santo, pastor, para me interpretar aquilo ali e lembrar, como o Senhor Jesus diz, ele traria lembrança aquilo que foi falado, aquilo que foi estudado. Agora, a gente jogar tudo em Deus, irmão, é muita covardia, é muita irresponsabilidade, como esse homem aí que dirige desse jeito, e de todas as coisas de ruim que ele tem, que não é só autossuficiência, ele é um irresponsável com a família dele. Porque na hora que bater, ele tem um volante para segurar, a esposa dele não tem, não. Os filhos também, se não tiverem bem colocados atrás, depois fica chorando na calçada, como a gente cansa de ver. Então, isso também de jogar as coisas, eu orei, ou eu não orei, ou Deus não quer. Gente, o Senhor nos deu capacidade para viver a nossa vida e com todas essas emoções que a gente falou, pastor. A gente tem que ter medo, porque o medo nos protege. Sabia que o medo nos protege? Quando eu vou de noite para a faculdade, que eu sei que aquele pedaço é mais escuro, eu vou lá na ponta onde os carros passam. É medo, é claro que é medo. Mas o Espírito Santo me ajuda sim, os anjos do Senhor estão comigo, mas eu sou uma pessoa que eu preciso ser prudente, eu preciso ter medo. Eu preciso ter tristeza, raiva, tudo isso. Não sei se vocês viram, eu tenho que ver, porque eu faço trabalhos na faculdade, aquele filmezinho Divertidamente, que parece um desenho, todas as emoções são possíveis e a alegria fica o filme todo tentando não deixar a tristeza passar. E no final é a tristeza que acha o caminho. Então, todas as coisas que Deus colocou em nós são maravilhosas. Nós não temos, pastor Eliel, que ficar espiritualizando tudo. E o contrário também é ruim. Eu coloquei aqui que a autossuficiência espiritual, as pessoas mais santas, as pessoas mais justas, não é? São aqueles cristãos que hoje em dia não precisam mais de igreja, não precisam mais de pastor, não precisa mais de nada. Ele fica em casa, liga a internet, escolhe a mensagem que ele quer ouvir, nunca vai ser uma mensagem de confronto, sempre será uma mensagem que vai sempre levar a moral, não sei aonde que vai parar com tanta moral, sabe? E aí a pessoa não tem de Deus aquela dosagem do Giló. Tiago é um Giló na nossa vida, né? Quem lê Tiago e vive Tiago é muito crente, meu irmão. Tiago é o Giló da Bíblia. A gente tem que conhecer essas mensagens também. Então, espiritualizar não adianta. E o contrário disso também, de achar que está tão santo, que não precisa mais, está errado do mesmo jeito. Rafael Campo Grande, se as igrejas tratassem deste assunto, acredito que não teríamos tanta gente soberba dentro das igrejas. Diz aqui. Obrigado, querido, pela participação. Cadê aqui? Tá aqui. Quero saber, pastor Léo, como lidar com pessoas arrogantes devido à autoconfiança, pois eles não aceitam a opinião de ninguém. Vou falar já. Alvites aqui. Meu marido fala que não precisa de ninguém e diz que ele é santo. Olha aí, a pastora Beth acabou de falar isso aqui agora. Obrigado, viu, pela participação aqui com a gente. Bom dia, sou pintor e não consigo trabalhar com ninguém. Todos que trabalham comigo acho que não são bons e aí acabo trabalhando sozinho, fico sobrecarregado. A minha agenda de trabalho sempre cheia, nunca tem uma folga. Entra um cliente e outro. Minha esposa veio falando que tem que ter mais gente comigo, mas eu não consigo. O que fazer? Olha aí. Olha a complexidade disso aqui. Sofre pra dedéu também. Aí aqui também já tem uma pitadinha de perfeccionismo também. Começa a abrir o leque, né, pastor Níger? Tem. Exatamente por causa disso ele exige também perfeição dos outros. E ele não treina os outros, ele não prepara os outros. Ele está esquecendo um princípio básico de liderança, que o bom líder não é aquele que faz, é aquele que leva os outros a fazerem. Há uma diferença entre executar e gestar, né? E gerir aquilo ali. Ele não consegue gerir, ele consegue apenas executar. Então ele é excelente executor, mas não consegue montar uma equipe. Ele precisa, para ter sossego, para ter paz, montar uma equipe e poder então aprender a confiar no trabalho dos outros. Ele precisa formar pessoas. Entendo que é difícil, mas sem isso vai acabar ficando sobrecarregado e a própria da esposa, coitada, sofrendo a dessa. Pois é, o ouvinte diz aqui, e quando a soberba é achar que vai chegar num culto, numa reunião e vai fazer acontecer. Só Deus. Tem gente assim mesmo? Tem, se eu faltar, não vai acontecer nada, vai ser ruim? Tem. E vou te dizer, pastor Léo, isso tá
Tá cheio, principalmente nas igrejas pentecostais, que eu faço parte, evidentemente, mas é uma autoconfiança muito perigosa, né? Nesse caso é uma autoconfiança muito perigosa porque não depende dele, depende de Deus. Dá ou não dá. Vira autossuficiência. E quando Deus não dá, o que ele acha que deveria dar, ele inventa. Aí começa a mentira correr solto no seio da igreja. Isso é perigosíssimo. Então, a gente realmente precisa ter cuidado em todos os aspectos. Por isso que o medo, como o senhor falou, é importante. Que quando você tem medo, é um freio. Nesse caso, temor. O Senhor Deus não me deu uma mensagem. O Senhor me deu esse tipo de mensagem. Então eu vou andar com cautela. Se eu tenho medo da prova, o que eu faço? Eu vou estudar. Porque o medo me faz de ser reprovado. Então, nesse caso, o medo, ele funciona tipo uma catapulta. Te joga para frente. Não vai te frear. Então, esse tipo de situação que acontece, como foi falado aí na igreja, que são os faraós, que eu chamo de síndrome de faraó. Eu sou poderoso na igreja, eu sou o maior pregador da igreja, eu sou o pastor da igreja, e quando a Bíblia traz característica muito forte ao pastor, que ele está ligado à ovelha, ligado à humildade, ligado à simplicidade. Aprendei de mim que sou manso e humilde, diz o Senhor. Então, isso acontece, como diz o ouvinte, muito na igreja, pastor. E aí, nesse caso aqui, pastor, isso aí é arrogância, Com certeza. não é? É E a aqui manifestação. tá da arrogância, É a né? manifestação exterior de algo que está dentro do interior dele. É a forma como ele se vê. E aí isso vai se refletir nas ações dele. Na verdade, ele vai começar a agir dessa forma. E é tão interessante como uma coisa linka a outra. Por exemplo, foi falado aqui sobre a questão, parece simples, né? Desse rapaz que trabalha. O pastor Níger falou sobre a questão da liderança. Isso acontece muito. Por quê? Porque o camarada, ele cria uma imagem de si mesmo que é irreal. Tipo assim, o culto só é tremendo se ele ministrar. A coisa só vai ser poderosa se ele falar. Quando ele pega, todo o ambiente vai se tornar diferente, porque ele assumiu, ele está ali. E isso está completamente fora daquilo, porque a igreja não é nossa. A igreja é do Senhor Jesus. Quem comanda é o Espírito Santo. E é Ele que vai fazer. Eu acredito que já aconteceu com todos nós aqui. Quantos de nós já não preparamos uma mensagem? Ficamos horas preparando uma mensagem. E quando subimos, ali em cima, o Espírito Santo nos levou para uma direção completamente diferente daquilo que a gente tinha preparado. E aí você vai dizer, tem pessoas que falam assim, rapaz, que mensagem. Você fala assim, que mensagem? Porque realmente não vem de mim, vem do Senhor. E até o fato de você se preparar e trazer uma mensagem maravilhosa que você preparou, você vai entender também que aquilo não vem de você. Aquilo vem de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz para a igreja de Corinto, ele faz 3 perguntas. Ele fala assim, primeiro, quem te fez diferente? Quem disse que você é diferente? Aí ele faz a segunda pergunta. O que tens tu que não tenhas recebido? E a terceira, e se recebeste, por que te glorias como se não houveras recebido? Ele faz 3 perguntas para a igreja. Quem disse que você? Então ele leva para o seguinte, todos nós, dependemos de Deus. Tudo vem dele, ele é o Senhor. E quando eu me coloco debaixo dessa dependência, eu não tenho por que me tornar uma pessoa arrogante, porque eu tenho consciência de que ele é a fonte. E se existe alguma boa, como diz Tiago, todo dom perfeito e toda boa dádiva não vem de mim, vem dele. Tudo vem dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Maravilha. Pastor Níger, a gente já está chegando já ao final aqui do nosso debate. E como é que a gente lida, então, com um arrogante? Como é que a gente tem a noção? Como a gente está falando aqui, meu patrão é um ótimo profissional, mas é muito arrogante. Como é que a gente lida, então? Como é que a gente faz essa distinção de autossuficiente, de arrogante, autoconfiante, autoética? E aí, pastor Níger? Na autoconfiança, meu pastor, existe dependência. Na autoconfiança sempre existirá dependência. Quando termina a dependência, virou autossuficiência. E aí vale em todos os aspectos da vida. A dependência é de Deus, mas a dependência é uns dos outros também. Claro que dependência de Deus, mas um dos outros. Quando eu acho que eu não dependo mais de você, alguma coisa está caminhando muito errado no meu coração. Talvez não seja tão fácil lidar com os outros, eu não sei se a gente consegue mudar os outros. Não consegue.
né? Você vai ter que aprender a suportar. Eu acho que como é que lida com o outro? Suportando. Agora, quando você volta para si mesmo, tem que ter muito cuidado. Eu vi essa semana, eu estou em casa um pouquinho de molho e tive o privilégio de ouvir os debates. O pastor Roberto Inácio falou aqui na quarta-feira algo que está impactando meu coração até agora. Quando ele falou que Naamã, quando ele vai, né, para buscar, o cara estava leproso, mas é verdade, eu nunca tinha para pensar dessa maneira. Ele vai como general. Tu vê que o cara vai soberbo até na necessidade. Olha, isso aqui é sintoma de autossuficiência, mesmo na dependência. Que loucura, não é? Ele não vai assim, tal. Não, pelo contrário, ele vai com toda a pompa, porque ainda que o corpo tivesse leproso, a alma continuava de general, camarada. Ou seja, tem que dar uma derrubada na alma. Quando Paulo fala lá do espinho na carne, que se discute mais o que é, pouco importa, pegue o texto, para que não me ensoberbecesse. Por quê? E olha que era Paulo, hein? Era Paulo. Porque ele viu tanta coisa de Deus, olha, é incrível e quase paradoxal que receber a glória de Deus me leve à soberba. Não é. Mas olha o que ele fala lá, veja se não é isso que ele está falando. Veja se não é isso. A glória de Deus não deveria me deixar humilde? Mas não, olha o que está acontecendo. Veja, eu posso estar sendo usado, como a Ailton falou, eu estou sendo usado por Deus, e ao invés de ficar humilde, eu estou ficando soberbo. Porque Deus está me usando. Já falamos aqui também, é quando tem muito carisma e pouco caráter. Vai no carisma. E quando vai no carisma, pode estar fazendo mal aos outros, tá? Mas está fazendo sobretudo mal a si mesmo, está se consumindo, está se destruindo. Então, precisamos de uma dose de autoconfiança, claro, meu Deus, senão eu não faço nada na vida. Mas que Deus nos guarde da autossuficiência. De achar que eu não dependo de Deus, que eu não dependo da minha esposa, que eu não dependo do meu próximo. Que aí estou completamente perdido. Tá aí. Bom, depois de tudo isso aqui que nós discutimos, nesta sexta-feira, nós estamos terminando aqui então o nosso debate. Autossuficiência versus arrogância. Você sabe mesmo a diferença? Pastor Elizabeth Inácio, é da nossa querida Assembleia de Deus, Filadélfia, na freguesia em Jacarepaguá, na Avenida Tenente Coronel Muniz Aragão, 890, na freguesia. Pastora Beth, que fica então, depois de tudo isso que nós discutimos aqui nesta manhã? Pastor, eu quero deixar registrado que não há mal em elaborar projetos, planejar, querer mudar de vida, querer melhorar, queira. O que a Bíblia é contrária, como está lá em Tiago capítulo 4, ele fala, vocês que dizem, vamos comprar, vamos fazer, vamos acontecer, mas não dependem do Senhor. Sem mim, nada podeis fazer. Você pode ter 10 faculdades. Você pode ter não sei quantas pós-graduações e mestrado e doutorado. Quando chegar na hora da palestra, você precisa que o Senhor te dê graça. Te dê graça. Então, não deixe de elaborar projeto. Não deixe de correr atrás dos desejos, dos sonhos do seu coração, mas coloque todos eles na mão do Senhor. Sabe por quê? A Bíblia diz que o homem pode fazer muitos projetos, mas a última palavra vem de Deus. Maravilha. Pastor Edilson Carlos é pastor da minha querida Assembleia de Deus Central no Gato Preto, na rua Ceci, 1577, Gato Preto, São João de Meriti. Que fica então para todos nós de tudo isso, pastor Edilson. Pastor Léo, acho que a gente tem que ser humilde, simples e ter cuidado com aquele sentimento do anticristo. Ele falava como um cordeiro, mas dentro dele era um dragão. Foi o que o pastor Nigi disse aqui, a gente precisa derrubar a nossa alma. Não podemos ir vestido de general, porque o corpo estava leproso, mas a alma ainda era arrogante. Então devemos abaixar, derrubar a nossa alma. Então é isso que nós precisamos aprender, ser simples e humilde. E Deus vai nos honrar. Maravilha! Pastor Ailton Siqueira, que é pastor da minha querida Igreja Batista Nova Filadélfia, em Campo Grande, na rua Almirante Greenfield, 415, Campo Grande. E aí, meu pastor querido? Amém. Cuidado com a síndrome de Satanás. Cuidado com a síndrome de Lúcifer. Tudo que vem de Deus é muito bom. E se a gente aprender, se propor aprender com ele, a gente vai longe. Então, cuidado e aceite. Você é humano, e você é um homem, e você é dotado de toda essa complexidade que Deus gerou. Mas eu fico com a palavra do pastor Nigi. Aprenda a ter autoconfiança, mas não passe daí.
para que você não ache que você seja autossuficiente. Maravilha. Pastor Níger Martins, pastor da nossa Igreja Nova Vida do Ministério É de Deus em Cascadura, na rua Sidônio Paz, 176 em Cascadura. Meu pastor Níger, e aí, o que fica para todos nós? Meu pastor, vou terminar valorizando a dor. Você falou do medo, queria terminar valorizando a dor. Muitas vezes surgem situações difíceis nas nossas vidas, na minha vida mesmo, e às vezes eu fico pensando e agradecendo a Deus porque quantas e quantas vezes Deus usou para me dar uma pancadinha, para me botar um pouquinho no chão. E muitas vezes eu preciso ir pro chão mesmo. Aprendi a valorizar ir pro chão, meu pastor, porque ali no chão, não sei, o coração fica um pouquinho mais próximo de Deus. Deus abençoe a todos. Maravilha. Tá aí. Estamos encerrando o nosso debate de hoje. Agradecendo a Luciane Severo. Vem aí a Débora Lira para comandar o Tarde Maior a partir de agora. Logo mais às 10 da noite tem o nosso Cristo em Casa, um grande culto, pregando o pastor Pedro Paulo Matos. Deus abençoe a todos, um grande abraço. Amanhã, logo após o Sábado Não Para com César de Andrade, às 11, estaremos juntos aqui na Melodia com mais um debate. Deus abençoe a todos, boa tarde, boa sexta. Obrigado, gente.